Olá, nono. Vamos continuar com o nosso caderno de atividades, página 95, 65, tá? Fatoração. A gente está fatorando cada expressão algébrica e eu vou fatorar e colocar o tipo de fatoração que a gente está fazendo, tá? Ao lado. Na letra A, eu tenho múltiplos de 2 e tenho a letra A nos dois termos, tá vendo? Separados pelo sinal de menos. Então, a gente vai fazer fator comum aqui, tá? Fator comum. Aí, eu coloco o múltiplo de 2 em evidência, 2 vezes. E o A também, ó, destaco. Aqui é 2 vezes o 2 e aqui é 2 vezes o 3. Então, 2 em evidência, 2A. Vezes, tirei o 2A daqui, ficou 2x. Menos, tirei 2A daqui, ficou 3y. O que acontece? Eu tenho 4, que é 2 vezes 2. E tenho 6, que é 2 vezes o 3. Então, o 2 está dentro de cada um deles. Então, coloquei em evidência. E o A também. Então, 2A em evidência, sobrou, quando eu tirei 2A daqui, 2x. E aqui sobrou 3y, tá? Na letra B, tenho 3 termos, 1, 2, 3, separados pelo sinal de mais. Todos os 3 termos têm o x, todos os 3 termos têm o y. Então, eu sei que vou usar também o fator comum. Aí, eu vou destacar o x, que tem o grau 1, e o y, que tem o grau 2, porque tem o grau 2 nos 3 termos. Então, xy ao quadrado. Aí, eu tirei dos x daqui, ficaram outros dois, olha, x ao quadrado. Tirei o y ao quadrado, ficou... Ele saiu, né? Aqui eu tirei o y ao quadrado, saiu, e 1 dos x ficou. E aqui eu tirei tudo isso, o x e o y ao quadrado, então fica o 1 no lugar, mais 1, tá? Aqui tá dizendo que é para colocar o fator comum em evidência, então eu tô colocando o fator comum em evidência. Acontece que aqui teria uma outra... Não, teria outra fatoração, não. Tá certo. Na letra C, eu tenho o sinal de menos, mas os dois termos não estão ao quadrado, não. Então, é um fator comum também. Tá? O que eu faço? Na verdade, tá tudo escrito fator comum, então todos serão, né? Logicamente. Eu tô bem identificando, mas logicamente que todos serão. Então, eu tá assim, ó, fator FC, fator comum, tá? Melhor. 8B, 16M, 8C. Todos aqui são múltiplos de 8. Então, 8 em evidência. Tirei 8 daqui, ficou B. Tirei 8 daqui, ficou menos 2M. Tirei 8 daqui, ficou mais C. Fator comum. Aqui, o fator comum é 1/3. Além do terço, ainda tem o x. Então, o fator comum, eu tenho 1/3 x ao quadrado. Porque aqui tem x ao quadrado, aqui dentro tem o x ao quadrado, aqui dentro tem o x ao quadrado. Tirei todo ele daqui, ficou 1 no lugar. Mais, tirei... Aqui eu tirei o 1 meio. Por quê? Porque 2 vezes o 3 dá 6. E fica um dos termos. Um do x, né? E aqui vai ficar 1/3 x ao quadrado, que era x à quarta. Tirei o grau 2 daqui, ficou outro grau 2. Na letra F,
Também fator comum, logicamente. Quem é o múltiplo aqui, ó? O 36 e o 48 estão na tabuada do 6, né? Então, 6, x aqui, y. X ao quadrado e y ao quadrado. Aqui também também poderia ser 12. Melhor ainda se for 12 em evidência. É múltiplo de 6, mas também é divisível por 6 e divisível por 12. Porque 3 vezes 12, 4 vezes 12. Então, boto 12 em evidência, que é melhor. Vezes. Aqui vai dar 3, x ao quadrado, y ao quadrado para fora, então sumiu daqui. Menos 4 vezes o 12 vai dar 48. Então, 4, x com grau 1 e y com grau 2. Na letra G, todos aqui, olha, 10, 15, 34. São múltiplos de... Não estão na mesma tabuada, só se fossem 2 múltiplos de 5, esse aqui tá fora. Então, não é por 2 também. Então, só o ABC. ABC aqui, ABC, ABC. O A tem grau 2, o A tem grau 3, o A tem grau 4. Então, o grau 2 vai para fora. O B, grau 3, grau 2, grau 3. Grau 2 vai para fora. O C, 4, 4, 2. Então, vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Todos com grau 2. Vezes 10. Aqui ficou só o B e o C ao quadrado. Menos 15. Aqui ficou o A. O B some e o C ao quadrado. Menos 34. Aqui o grau do A é 2, do B é só o B e o C desaparece. Ok? Fator comum em todos eles aqui. Também. Quem é o fator comum aqui? É o A menos B. A menos B. Então, A menos B vezes... Aqui é grau 2, então um deles fica A menos B mais 2. Aqui também, fator comum. Quem é o fator comum aqui? X menos Y. Então, X menos Y, que multiplica aqui o X menos Y com grau 2, mais o X menos Y com grau 1, mais, se ele todo tá aqui fora, fica 1 no lugar dele. Letra J. 1/4, aqui tem 1/4, 2/4. Então, 1/4 é o fator comum. XY, XY. Vezes, se tudo isso aqui eu já coloquei para fora, o lugar dele fica 1. Mais, aqui vai ser 1 vez o 2, né, que dá 2, então 2. Só o 2, né? Só o 2. E XY. O grau é 2, então tem um aqui e um lá dentro. Tá certo? Agora, escreva cada expressão algébrica a seguir da forma fatorada. Agora eu vou... Parece que todos são agrupamento, né? Vamos confirmar. E aí depois eu escrevo se são. 4 termos. Fator comum 2 a 2. Será que é? Aqui é o A em evidência. Sobra A mais B. Mais... Aqui é o C em evidência, sobra A mais B também. Então, é agrupamento A mais B vezes A mais C. Aqui.
2 a 2. Aqui o fator comum é A, aqui o fator comum é 10. Então, A vezes B mais C, mais, que o sinal do meio é mais, 10 vezes B mais C. Aí vai ser B mais C vezes A mais 10. Agrupamento. Na letra C. Quem é o fator comum aqui? X. Quem é o fator comum aqui? Não tem, então é 1. Quando não tem, é 1, tá? Então, x vezes 8 menos 3y mais... Não tem, então é uma vez ele mesmo, 8 menos 3y. Reparem que 8 menos 3y apareceu nos dois termos, isso é característica do agrupamento. Então, 8 menos 3y vezes x mais 1. Na letra D, fator comum é o m ao quadrado, porque ao quadrado é o cubo, então o m é o quadrado, vezes m, que sobrou 1 ali, menos 6. Mais, quem é o fator comum aqui? É o 5 e o múltiplo de 5. Então, vai ser 5 vezes o m menos 6 vezes 5 dá 30. Então, 6 vezes 5, olha, 30 virou 6 aqui dentro. Então, m menos 6 vezes m ao quadrado mais 5. Fechou aqui. Na letra E. Quem é o fator comum aqui? X. X em evidência. Sobrou o quê? Y menos 1. Né? Aqui é menos. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui é y mais 1. Tem que virar y menos 1. Então, bota o menos pra fora. Uma vez, tá? O y menos 1. O que acontece? Quando você multiplica esse sinal com esse, volta a ser mais. E esse com esse fica menos. Por isso que você tem que fazer aparecer o y menos 1. Então, y menos 1 vezes x menos 1. Na letra F. Tem um montão de coisa, né? Que a gente faz. Tenta ver o agrupamento de 3 termos, 5, 5, 5, ó. E x, x, x. Então, ó, 3 termos. Tá? Quem é o fator comum? 5. 5 vezes o A, B, C. A mais o B mais o C. Esse A mais B mais C tem que aparecer aqui. Ah, mas eles são menos, então bota para fora o sinal de menos. E aqui eu tenho o X em evidência. Aí eu tenho agora o A mais o B mais o C. Por quê? Porque o sinal de menos multiplicaria e trocaria o sinal de todo mundo lá dentro e voltaria a ser o que foi inicialmente. Então, A mais B mais C vezes 5 menos X. Na letra G, 4, né? Vamos lá, assim e assim, vamos ver se dá. Quem é o fator comum aqui? Seria o X com grau menor que aparece, é a quinta potência. Vezes, tirei o X da quinta potência, ficou o X sozinho, mais, tirei o X da quinta potência, ficou 1. Mais, aqui qual é o grau dele? O maior, 4, então, ao cubo fica para fora. Ficou x mais 1. Então, x mais 1, ó, x mais 1, vezes o que sobra? X à quinta mais x ao cubo. Mesmo tendo x, o grau não se mistura, então fica separadinho.
Quem é o fator comum aqui? C. C vezes A mais B, mais... Quem é o fator comum aqui? D. D vezes A mais B. Então, A mais B vezes C mais D.